Pronto, pessoal, gravação iniciada. Então, vamos lá. Pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Vou compartilhar com vocês, né, como foi a minha palestra fora aqui do Brasil e trazer principalmente como o ozônio está posicionado e qual a repercussão do ozônio no mundo. Por que eu falo no mundo, né, do ozônio no mundo? Porque lá haviam palestrantes de todos os locais. Palestrantes da Europa em peso, né, Rússia, da Ásia também, Índia, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Portugal, Brasil, né? Tinha Colômbia também, né? Palestrantes colombianos, holandeses, do Suriname. Então, enfim, tinham palestrantes de todos os locais do mundo. Foi uma interação, assim, muito positiva, né? Porque é a chance que a gente tem aí de estreitar laços com outros profissionais e trazer tecnologias e passar tecnologias também. Porque o que eu observei, que eu achei assim sensacional em comparação a outros países, né? Normalmente, vou aqui agora falar bem do Brasil. Eu senti uma saudade do Brasil, gente, logo quando eu cheguei lá, porque é muito diferente, né? A cultura é muito diferente, é incrível isso, eu achei incrível. E a adaptação também minha foi muito rápida. Em 2, 3 dias eu já estava adaptada, né? Foi muito gostoso. E falando do Brasil, primeiro eu vou falar né? Um pouco de como só tinha eu de palestrante brasileira lá. Haviam outras pessoas que falavam português, mas acho que 2 ou 3 pessoas. Eu percebi que o português não é muito falado no mundo, então por isso a necessidade aí da gente aprender um outro idioma, né? É muito importante isso. E tinha uma pessoa da África, de Uganda, que falava português, né? Porque foi colonizado por portugueses, lá também algumas regiões da África, e uma portuguesa. Então, tinham 3 pessoas que falavam português, né? E aí o pessoal acha que a gente aqui do Brasil fala espanhol. E aí, quando vem conversar com a gente, mas dá para se comunicar. E se falando do Brasil em tecnologia, pessoal, o que eu percebi, né? Que o Brasil ele não deve muita coisa para outros países, não. Né? O Brasil ele tá bem estabelecido, assim, o mercado brasileiro e a tecnologia brasileira no mundo está bastante avançada. E isso eu fiquei muito feliz, porque eu levei um trabalho prático lá para a Europa, né? Houveram alguns trabalhos que não foram práticos, né? Mas foi aí, alguns profissionais colheram resultados e mostraram os resultados dos seus tratamentos de uma forma geral, não com todo aquele critério, né, de randomização, enfim, mas foram trabalhos muito bons, trabalhos práticos, né, que foram muito bons aí dentro da sua vivência clínica, casos clínicos, diversos casos clínicos em um trabalho só, foi muito, muito enriquecedor ver aquilo tudo. E o congresso foi de dermatologia e cosmetologia, né? Quando a gente fala de dermatologia e cosmetologia, a gente pode pensar, é somente de estética. Não, né? Hoje nós temos aí um outro conceito na dermatologia e na cosmetologia. Por quê? Porque na dermatologia a gente trata qualquer tipo de afecção dermatológica, né? E pode ser doenças aí autoimunes, que daí já compromete o sistema imunológico. Então, a gente tem que tirar essa venda dos olhos e achar que dermatologia e cosmetologia é supérfluo ou mas é dermatologia. Não, né? Existem muitas doenças que acometem o sistema tegumentar e que são doenças autoimunes, e são doenças graves que comprometem muito a saúde do paciente. E tudo isso foi discutido lá. Em si, falando de cosmetologia, a gente tem que pensar que hoje o cosmético, ele não é só um cosmético, ele é um dermocosmético. Esse é um novo conceito mundial, dermocosmético, né? Inclusive, dentro da farmacologia, nós temos os graus, né? Grau 1, grau 2, o grau 1, ele é classificado como algo bem superficial com pouca
ou nenhuma interação com a derme, ou seja, pouca permeação. Vou dar um pequeno exemplo, né? Um creme pesado, né? Que a gente passa aí na pele, a gente sente a consistência dele e que não existe aí muita permeação até a derme. Ele é um cosmético oclusivo, que a gente chama, né? Então, ele vai ficar ali sob a epiderme e não haverá aquela permeação intensa. Isso é considerado um cosmético, mas hoje em dia, o cosmético ele já tem um papel bastante diferente em se falando de saúde. Por quê? Porque a tecnologia está muito avançada. Tanto é que nós temos os nanocosméticos, né, que são partículas nano, que existe uma permeação, e aí, pessoal, é que vem o pulo do gato. Por quê? Porque dentro dessa tecnologia de nanocosmetologia, nós temos a permeação. A permeação intensa de 80% a 90% do que a gente coloca na pele. E quando a gente fala de permeação, eu posso colocar qualquer coisa dentro desse dermocosmético. E aí entra a farmacologia. Por quê? Porque hoje o dermocosmético, na presença da sua composição, existem fármacos. Então, quando a gente fala de dermocosméticos, né, a gente está falando de tratamento. E aí é que vem esse novo conceito, porque a gente consegue tratar uma pele com um dermocosmético, coisa que não acontecia há 15, 20 anos atrás, né? E quando a gente fala de tecnologia também, a gente tem que pensar que quanto mais tecnológico é o dermocosmético, maior o valor, financeiro mesmo, né? Então, se você pegar um dermocosmético de R$15, né, e um dermocosmético de R$250, existe uma diferença aí. Por quê? Por conta da tecnologia, tá? Então, hoje a gente consegue tratar afecções dermatológicas com dermocosméticos. Então, esse é um novo conceito, né? Então, esse conceito fora está bem estabelecido. Aqui no Brasil também está bem estabelecido. O que eu percebo é que é um pouco de falta de informação, tanto de profissionais na área da saúde, quanto do público final, né? De conseguir perceber essa diferença dentro da tecnologia. Por isso, esse valor tão diferente quando você chega lá na prateleira de uma farmácia, né? Naquela parte lá de dermocosméticos, e na outra parte ali dessa mesma drogaria, com cosméticos com outro tipo de valor ou com outra classificação, tá? Então, hoje a dermatologia e a cosmetologia no mundo, elas são estritamente tecnológicas. Então, esse é um novo conceito, de repente, falta esse tipo de informação aí, né? E que a gente que está inserido ali mais nesse mundo, a gente consegue perceber esse valor, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente trata, né, o sistema tegumentar, a gente está fazendo um investimento, né? Então, aqui hoje, a gente vai falar do ozônio no mundo, mas eu tenho que falar também do conceito, né, do que é tratar uma pele, do que é o sistema tegumentar, quais as implicações que uma doença pode trazer para esse organismo, né? A pele, ela tem um papel muito importante, que é proteção, né? Então, se a gente não tem proteção, ou se a gente tem ali uma falha, né, ou uma secção, ou uma lesão, eu tenho uma porta aberta para doenças mais graves e uma evolução perigosa, né, para esse indivíduo, para esse paciente, né? Então, vamos lá, vamos falar aí qual é a interação do ozônio e por que o ozônio estava inserido aí nesse congresso, né? Houveram 3 palestrantes, foram inúmeros palestrantes. O que aconteceu é de alguns palestrantes trazerem aí como tratamento o ozônio, a ozonioterapia, né? Em se falando de tratamento, ele foi um dos mais comentados, né? Tirando aí, é lógico, medicamentos, né? Houveram doenças dermatológicas que foram muito citadas em vários trabalhos. Uma delas foi a psoríase e o vitiligo, né? Houveram bastante trabalhos aí que falaram aí, mas a psoríase, ela foi assim, a mais discutida, né? Porque é uma doença autoimune, é uma doença que gera um impacto negativo na vida do paciente, o vitiligo também, né?
E houveram outras doenças, como infecções, enfim, porque houveram trabalhos da África, né? Houveram alguns palestrantes da Índia, né? Então, a gente tem que pensar que cada continente, que cada país tem o seu problema, né? Assim como no Brasil, se a gente for falar de doenças, nós temos doenças tropicais, né? A gente tem que pensar que, de repente, em países mais frios, né, por não ser um país tropical, nós temos outra incidência de doenças, ou países africanos temos outra incidência de doenças, então cada um com a sua realidade, né? E o que eu percebi também, dentro dessas doenças dermatológicas, foi que às vezes são doenças simples, né? Doenças parasitárias, por exemplo, e o que falta, dependendo da condição aí do continente ou do país, é assistência mesmo, né? Que às vezes um fármaco que não é tão caro financeiramente, às vezes não era ofertado para a população aí, e isso aumenta a incidência em cada localidade do mundo. Mas, em se falando de tratamento, eu levei o ozônio, vou falar dele hoje no mundo, do impacto dele, né? Porque às vezes a gente fica tão dentro da nossa bolha, e eu me incluo também, né? Porque até essa participação lá fora, você não tem a consciência de como está o mundo, você fica dentro da sua bolha, porque é muito normal, né? Você fica ali inserido naquela rotina diária de trabalho, dentro da tua literatura ali, daquele mundinho, e você não expande, né? Mas isso foi legal, porque eu consegui ver o Brasil no cenário mundial e consegui ver outros países no cenário mundial também, e inclusive o que eu fui levar para lá, e eu pude perceber assim que o Brasil está bem estabelecido dentro das tecnologias, né? Falando de tratamento dermatológico e cosmetológico, né? E foi uma honra, né, para mim conseguir participar aí, mesmo como única brasileira. Então vamos lá, vamos falar do ozônio no mundo. Vou fazer uma introdução, né, aqui rapidamente, falando do impacto dele, dos tratamentos, um pouquinho de como ele é utilizado aí mundialmente, tá? Isso, pessoal, é para quê? Para abrir a mente, né? Porque às vezes a gente ouve assim. Outra coisa que eu percebo também é que isso é do ser humano, tá? Não vou falar nem do brasileiro. O que a gente não conhece, a gente repele. Ah, não conheço. Olha, para não errar, eu vou ficar no que eu já sei fazer, né? Que atire a primeira pedra quem nunca pensou assim, tá? Eu vou deixar os comentários abertos aqui, que eu queria ver a interação realmente de vocês aí, né? Falando disso, né? O que eu não conheço, eu não uso. Então, o que eu não conheço, eu não uso, né? E aí surge aquele problema, né? De que você tem que se aprofundar em algo diferente, né? Isso vai causar um desconforto, porque toda vez que a gente sai... Chat privado, deixa eu abrir aqui. Toda vez que a gente sai... Brasil, está aqui. Brasil é top em tudo, somos muito inteligentes. Somos, pessoal, somos. Sabe o que eu ouvi no aeroporto? Agora, assim, rapidamente comentando, eu estava lá na fila do embarque para voltar para o Brasil, né? E aí você vê muito brasileiro na fila. E aí eu conheci uma família que estava na minha frente de um jogador de futebol. Pessoal, conheci um jogador de futebol, tá? Não vou falar aqui o nome dele, depois eu falo em off, né? Que joga na Itália, no Parma. E ele estava lá com a família, com a esposa e com o filho. E aí a gente conversando, muito simpático, ele, muito simpático, né? Fala muito bem o italiano, porque já está há alguns anos na Itália. E... Brasil e tal, a gente começou a conversar, né? E ele falou, eu falei, esse trabalho aqui, a gente, né? Ele falou assim, eu jogo futebol e tal, jogo no Parma. Eu falei, nossa, que legal, tô conhecendo um jogador de futebol. Aí eles riram. E aí eles perguntaram, e você? Você veio ao trabalho? Eu falei, eu vim a trabalho, eu vim apresentar um trabalho. Ele falou, sério? Ele falou, eu fico muito feliz de ver um brasileiro aqui na Europa apresentando. Eu falei, brasileiro sabe ler. Brasileiro sabe ler. Ele falou, não é? Porque às vezes a gente é um pouco subjugado, tá, pessoal, fora.
mas subjuga quem não conhece. Porque quando conhece aqui as nossas tecnologias e se aprofunda... outra coisa maravilhosa, pessoal, que eu estou aqui para trazer para vocês. Teve um trabalho falando de enzimas, né? Inclusive, a gente compartilhou conhecimento. Mara, exatamente. Né? Eu compartilhei conhecimento e levei conhecimento para alguma... Era um congresso médico, tá, pessoal? Só tinham 3 pessoas lá, palestrantes, que não eram profissionais médicos. Eu, né, que eu sou fisioterapeuta e farmacêutica, né? Uma outra fisioterapeuta da Rússia, que estava falando de carboxiterapia para dor. Eu achei isso sensacional, porque aqui no Brasil a gente não utiliza carboxiterapia para dor muscular. E uma dentista que estava falando de harmonização orofacial, né? Não na forma como a gente conhece a harmonização orofacial aqui no Brasil, né? Não tão intensa, porque aqui no Brasil o negócio é intenso, né? Na harmonização, e nos Estados Unidos também. Lá na Europa, um pouco menos, tá? O pessoal prima um pouco mais pela naturalidade, que eu acho que isso é outra tendência mundial, né? A naturalidade na harmonização. Então, compartilhei conhecimentos com outros médicos e estou trazendo tecnologia legal assim também para o Brasil também. Já fiz aí contato com alguns laboratórios, né, de fora. Conheci uma CEO de um laboratório francês, né, de nanopartículas de colágeno, sensacional também, tecnologia maravilhosa. Eu vou trazendo tudo isso aqui para vocês, tá bom? Então, infelizmente né? O Brasil é um pouquinho subjugado, mas conhecendo aqui e hoje conhecendo lá as tecnologias fora, eu posso afirmar que nós não devemos nada, né? Só que é legal a gente trocar, né? Esse conhecimento. É legal, sim, a gente trocar, levar o que a gente sabe e trazer o que eles sabem, porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo e ninguém é unânime na verdade, né? Isso é uma verdade universal, né? Então vamos lá, pessoal. Ozônio no mundo. Qual é o impacto do ozônio no mundo? Aí para abrir a nossa mente, né? E para o profissional que está aqui comigo, se posicionar, né? Se posicionar no mercado, porque eu falei disso na live na quinta-feira. O profissional ele tem que se posicionar com segurança no mercado, né? Eu costumo dizer que a gente tem um pouquinho aí da síndrome do impostor, né? Ou também síndrome do cachorro vira-lata. Não é verdade? Porque a gente fica com medo, né? A gente conhece uma tecnologia, mas eu não vejo muito isso aqui no Brasil, e aí eu tô dentro dessa bolha, né? E aí eu falo, não sei, eu acho que eu não vou investir nisso, eu acho que eu não vou me aprofundar nisso, porque deixa ficar mais conhecido. A hora que ficar mais conhecido, aí eu vou lá e invisto, né? Dá tempo, dá tempo. É isso, dá tempo, né? E aí eu vou lá e invisto, eu vou lá me capacito. Só que daí quando você chega lá e se capacita, porque ficou mais conhecido, porque agora está uma febre, você vai ser mais um. Você não vai ser o pioneiro naquilo. Você vai ser mais um. E agora eu estou nessa onda também junto com a galera, né? Pessoal, não é assim. A gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha e ter uma mente, não é uma mente louca, mas é uma mente aberta, né, para novas tecnologias e para novas possibilidades. E isso é na vida. Eu não estou falando só em relação ao ozônio, né? Porque hoje eu estou trazendo o ozônio aqui no mundo. Mas antes de trazer o ozônio aqui hoje para vocês, eu saí dessa caixinha. Eu fui, né? Eu fui. Falo italiano bem? Não, não falo italiano bem. Se eu ficasse 3 meses lá, eu voltaria falando italiano bem. Vou fazer italiano? Claro que vou, porque me apaixonei, né? Falo inglês também? Não, mas me comunico, né? E fui. Fui sozinha, né? Fui sem nenhum familiar, sem nenhum amigo, num continente diferente, fui. Né? Então, é o que eu digo, a gente tem que sair. A gente tem que sair, a gente tem que aproveitar as oportunidades, tem que sair da caixinha, tem que abrir a mente para novas possibilidades, né? E é isso que eu vim trazer hoje aqui para vocês, né? É essas possibilidades. Então, vou falar de como ele está,
né, aí de como é a repercussão aqui no Brasil e no mundo, para vocês eu vou deixar aquela pulga atrás da orelha, né? Vou deixar aquela reflexão aqui hoje, tá? Então vamos lá. Depois da introdução, né? História do ozônio no mundo. Hoje, pessoal, em média, 36% dos países no mundo, incluindo aí todos os continentes, 36%, isso daí pode variar para mais ou para menos, tá? 36% hoje, né, dos países no mundo utilizam a ozonioterapia, tá? Em média, a gente vai ter aí 70, mais ou menos, 70 a 80 países que utilizam, tá, a ozonioterapia. Estou falando isso de um cenário mundial, né? Primeiro a gente fala aí do cenário mundial, depois eu vou focar aqui na América Latina e principalmente no Brasil para a gente falar dele aqui, né? Então, hoje ele está sendo bastante expandido. Aí fala assim, eu estou falando que é uma tecnologia futurista. Mas, se eu falo que é uma tecnologia futurista e bato o martelo nessa tecla, né? Eu estaria mentindo. Por quê? Porque o ozônio ele era muito utilizado até a Segunda Guerra Mundial. Né? Na Segunda Guerra Mundial, houve um boom na tecnologia, na medicina. Por quê? Por conta da Segunda Guerra mesmo, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas houveram muitas experiências médicas aí, inclusive diretamente em humanos, né? Mas houve um boom realmente na tecnologia, na medicina e principalmente na indústria farmacêutica. Eu sou farmacêutica e posso falar isso, tá? Então, depois que houve aí, que foi criado o antibiótico, enfim, eu não estou aqui fazendo apologia à não utilização de medicamentos, tá, pessoal? Porque eu utilizo medicamentos e vou trazer aqui a ozonioterapia como uma terapia complementar que tá? Porque se a gente for falar de farmacologia, é uma terapia complementar também, porque eu não uso só um antibiótico em alguma doença, eu uso. Eu tenho uma infecção, eu vou utilizar só antibiótico? Não. Eu uso um anti-inflamatório, não é verdade? Eu faço ali eu não faço a utilização de uma monoterapia. Eu utilizo mais terapias, né, para aquela condição. É essa proposta que eu estou trazendo aqui. O ozônio, eu vou até justificar o porquê que ele é utilizado em muitas condições, tá? Mas ele não é o salvador da pátria, ele pode e deve ser associado a outras terapias, tá? Ele é uma terapia complementar, né? É lógico que ele vai melhorar muito e vai potencializar outras ferramentas, e nisso eu posso incluir a eletroterapia, a farmacologia, né? Exercício, eu posso incluir tudo, tá bom? Então, hoje, 36%, em média, tá, dos países no mundo, e pode haver uma variação aí, né, utilizam a ozonioterapia, tá? Vou falar um pouco da União Europeia, né? Hoje, 5 países na União Europeia regulamentaram a utilização do ozônio, entre eles Grécia, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, né? Tanto é que tinham médicos alemães lá, portugueses, italianos falando, né, da ozonioterapia, que é justamente onde está regulamentado. Em outros países da União Europeia, ela é praticada sem restrições. Então, nesses 5 países, existe uma regulamentação de utilização, ok? Né? Capacitação, isso que tem aqui no Brasil também, né? Porque hoje aqui no Brasil, vou falar mais para frente, só dando um spoiler, para a gente utilizar a ozonioterapia, a gente tem que ter uma formação básica, tá? Eu digo básica, nem é tão básica assim, porque é no mínimo um curso superior, né? Para utilizar com segurança, tá? Mas existem outras utilizações tópicas, por exemplo, que você pode utilizar aí fora, né? Porque são aplicações mais simples. Então, isso tá ok, tá? Mas depois a gente vai falar disso mais para frente. Então, hoje, na União Europeia, 5 países utilizam ele, regulamentaram a utilização da ozonioterapia. Os outros países da União Europeia usam sem restrição, né? Ou seja, profissionais da área da saúde
na Europa podem utilizar a ozonioterapia e utilizam muito, né? Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com ozonioterapia, isso antes da pandemia, lá em 2018, 2017, 2016, eu conheci a ozonio, quase 10 anos, né? Eu conheci a ozonioterapia e já comecei a investigar e me apaixonei e falei, eu quero escrever um trabalho com esse tema, porque eu gosto de trabalhar com gás. Eu me capacitei, inclusive antes, né, a gente antigamente na fisioterapia precisava se capacitar também para utilizar carbox. Quando o Carbox veio para o Brasil também, em 2007, 2008, foi o mesmo burburinho e hoje está amplamente utilizado aí, né, bem utilizado, com segurança, não temos intercorrências nesse sentido, né? É só saber utilizar. Aliás, qualquer tipo de terapia a gente tem que saber utilizar, gente. Não é assim, é seguro, não é seguro, não. Qualquer tipo de terapia pode acontecer uma intercorrência, tá? Estou com o chat aberto aqui. Qualquer comentário aí está autorizado a discordar de mim, tá bom, pessoal? E pode fazer perguntas, tá? Então, houve isso também em 2008, 2007, a gente tinha que se capacitar, né? Porque pode, porque não pode. Eu já tive clínica, né? Tive clínica aí por volta de 12 a 14 anos, e na época eu sofri uma fiscalização, veio o conselho na minha clínica, né, para ver se eu tinha capacitação para utilizar carboxterapia, né, pediram a nota fiscal para ver se tinha Anvisa, registro da Anvisa, né, a gente tem que ter um POP quando a gente tem aí o estabelecimento, e a gente tem até que ter aí a publicação em diário oficial, tá? As empresas fornecem isso, a gente tem que ter a publicação em diário oficial, porque a Anvisa publica, né? Então eu tinha tudo isso, estava tudo ok, foram embora. Mas era nesse nível, né? Então, hoje a ozonioterapia, eu percebo que ela sofre isso também, tá? Mas qualquer tipo de terapia, pessoal, tem que saber manipular, tem que saber utilizar, para não acontecer intercorrências. Eu posso ter intercorrência com LED, né? Eu posso ter uma intercorrência aí. Deu uma travada. Eu posso ter uma intercorrência com LED. Acho que, deixa eu ver aqui. Bom, acho que a minha câmera aqui que travou. Né? Não sei se vocês estão ouvindo. Pode seguir, estamos ouvindo, ok. Só foi minha câmera aqui, o meu vídeo que deu uma travada. Então, nós podemos ter aí uma intercorrência com. Fechei aqui um pouco a câmera, pessoal. Então, nós podemos ter aí uma intercorrência com qualquer tipo de terapia, tá? Todas as terapias, universalmente falando, tá? Essa é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta. Nós temos que ter o domínio, né? Mecanismo de ação, conhecer a fisiopatologia aonde a gente está aplicando essa técnica, tá? Então, é isso. Então, vamos lá. Então, são 5 países que são regulamentados. Tirando esses 5 países, ela é utilizada amplamente na Europa, tá? Nas Américas, pessoal, falei da Europa, né? 5 países, os demais uso sem restrição. Falei os países aí. Então, quer dizer, amplamente utilizado na Europa. Ok. Agora, nas Américas. Pessoal, nas Américas, principalmente, quando eu falo de América, eu falo América do Norte e América do Sul, né? Então, eu coloquei alguns países aí para falar aí da regulamentação, né? Então, em Honduras, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Estados Unidos, né? É utilizado. Lembrando que nos Estados Unidos, pessoal, cada estado tem uma legislação. Então, eles vão obedecer a cada legislação estadual. Nos Estados Unidos, inclusive, legislação criminal, civil, né? É por estado. Então, dentro dos Estados Unidos, nós temos, em média, 15 estados somente que são utilizados aí como terapia experimental
terapia experimental. É utilizada para terapia experimental e em algumas clínicas privadas, enfim, é utilizado aí também amplamente. Brasil, pessoal. O Brasil, hoje, pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, somente como prática experimental médica, né? Outros profissionais podem utilizar, né? É diferente, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês. E lá na Europa, normalmente quem utiliza essa técnica, pessoal, são profissionais médicos. É diferente daqui no Brasil. Olha que diferença, né? Lá na Europa e em outros países, né? É utilizado normalmente por profissionais médicos. Foi o que eu né? Estudei a regulamentação e é dessa forma, tá? Nós, profissionais não médicos, temos restrições. Na área experimental, a gente pode utilizar, que foi o que eu levei para lá. Foi um trabalho experimental, vou falar dele mais para frente, né? Profissionais não médicos já têm restrição de utilização. E aqui no Brasil, profissionais médicos têm restrição da utilização, isso pelo CFM. Eu não estou falando que não tem médico que usa, porque tem. Principalmente medicina integrativa, né, que hoje está crescendo demasiadamente. Né? É uma cultura universal. Outra coisa também, que é a medicina integrativa, que é como avaliar o paciente como um todo, ela está crescendo mundialmente. Até porque se tem um novo conceito de humanização no atendimento. Eu falo isso em sala de aula, que antigamente, pessoal, quando eu entrei na faculdade, alguns anos atrás, a gente tinha uma orientação, aí, inclusive dos nossos professores, né, de que nós não podíamos estreitar laços com os nossos pacientes. A gente tinha que ter ali um limite. E era dessa forma que a gente atendia, tá? A gente não estreitava laço, né? A gente não... É claro, tem um limite, uma linha tênue, né? Eu falo que a gente pode ter vínculo com o paciente, eu ainda falo brincando, eu falo, olha, eu acho que é saudável ter um vínculo com o paciente, só escolha um tipo de vínculo que você quer ter com esse paciente, né? Assim como amigo, colegas de trabalho, é dessa forma, né? Mas hoje não, ao atendimento humanizado a gente pode, por que hoje, inclusive, é orientado a gente ter esse vínculo com o paciente? Até para o paciente confiar, porque o paciente, quando ele vem com a gente, ele está confiando o corpo, a saúde dele nas nossas mãos, certo? Então, sim, a gente pode criar esse vínculo de confiança entre profissional e paciente. Então, hoje, a medicina integrativa, tratamentos integrativos estão muito em alta por conta da humanização no atendimento, né? Mas antigamente não era assim, né? Era uma coisa mais velada, né? Era uma coisa mais separatista, e tudo bem, né? Então, hoje, a saúde integrativa está crescendo muito, né? Está amplamente. Eu acho que daqui a uns 10 anos ela vai estar quase que. Ela estará muito melhor estabelecida, né? Eu acho que vai virar regra. Já está virando regra, né? Hoje já é uma regra, apesar que quando a gente estabelece uma regra, principalmente quando a gente fala de população, existe uma coisa cultural, né? Então, para essa cultura mudar, levam alguns anos. Então, acho que a gente está nesse processo de mudança, né? Aí de atendimentos integrativos, e acho que até por isso, né, que a gente tem aí um pouco de dificuldade de estabelecer novas tecnologias para tratamento. Então, no Brasil, né, é ao contrário, né? Profissionais não médicos, dentro da regulamentação de cada conselho, pode utilizar a ozonioterapia, e profissionais não médicos e profissionais médicos têm restrição de utilização, tá? Mas, normalmente, eles utilizam como? Né? Tem lá uma clínica, utilizam a ozonioterapia, e quem aplica? Profissionais não médicos, né? Mas o profissional médico está lá, né? Dentro, mas regulamentalmente o profissional não médico é quem está aplicando, né? Então é dessa forma que acontece aqui no Brasil, tá? Fora é diferente, tá bom? Em Cuba, ela é considerada referência mundial em ozonioterapia. É utilizada pelo sistema público,
tá? Mesmo porque a ozonioterapia é uma terapia acessível financeiramente, né? Ela é uma terapia que não é muito cara. O investimento inicial é caro, né? É caro sim, isso vai depender, né, do que é caro, mas o investimento inicial nós temos que comprar o gerador de ozônio e o cilindro. A carga é muito acessível, gente. Hoje uma carga, para você fazer uma carga aí de um cilindro de oxigênio medicinal, porque é o que a gente usa, tá? Oxigênio medicinal estéreo, né? Para ofertar segurança para o nosso paciente, né? Então, é R$ 60, 50, R$ 60. Em empresas muito boas que fazem essa carga, né? Oxigênio São Paulo Oxigênio, né? Enfim, né? São essas empresas que normalmente a gente faz aí a recarga, mas é de R$ 50 a R$ 60, tá? Então não é caro, né? Para a gente recarregar esse cilindro, porém, aí tem um investimento no cilindro, né? Que as mesmas empresas que recarregam, elas vendem, e tem o investimento inicial do gerador de ozônio, e aí cada gerador tem uma tecnologia, né? Quanto maior a tecnologia, maior o valor, mas está em média aí hoje um gerador de ozônio bem legal, completo, de 8 a 12 mil reais, né? Então, todo esse investimento a gente tem que colocar aí nos nossos atendimentos. Então, por isso que a gente tem que agregar um valor financeiro. Não existe a possibilidade, né? É lógico, se a gente quiser fazer aí algum tipo de atendimento, a gente pode reservar um dia aí, né, da nossa semana para a gente fazer esses atendimentos aí gratuitos. Eu acho isso louvável, né? Mas financeiramente a gente tem que colocar esse valor no atendimento, tá? E isso vai depender da tua formação, vai depender da tua região. Doutora, e quanto custa um tratamento em média? Sei que depende do tratamento em si, mas é um tratamento considerado bem remunerado? Sim, é sim. Sabe por quê que é considerado bem remunerado? Por quê? Né? Tudo bem, tem o investimento inicial da capacitação, né, do gerador de ozônio, mas ele se paga, porque você vai colocar, em média, de 20 a 30% do valor do seu atendimento inicial à ozonioterapia. Você vai colocar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, já que houve essa pergunta aí, eu vou dar um exemplo clássico que muitos profissionais na área da saúde atuam, que é um pós-operatório. Né? É lógico, dentro das formações existem aí os nichos, né? Profissionais enfermeiros trabalham muito com feridas, né? Eu tenho uma aluna que é podóloga, ela manda muito bem lá na cidade dela com a ozonioterapia, ela inclusive deu aí um depoimento para a gente mantém contato direto sempre, porque até hoje ela me manda perguntas, né? E tem os profissionais, os fisioterapeutas, que trabalham muito com dor, né, com reabilitação, esse é um nicho, né? Aí tem os profissionais biomédicos, né, que trabalham mais na área da estética. Se eu estiver aí falando, como é que se diz? O pessoal pode complementar aí dentro das suas áreas, tá? A atuação, né? Se eu estiver falando alguma besteira. Os profissionais farmacêuticos também, que utilizam aí mais na área da farmácia estética, né? Associado a para evitar intercorrências hoje com os injetáveis, né, dentro daí da harmonização que o profissional biomédico, farmacêutico, enfermeiro, físico trabalha também, fora aí da parte de dor, reabilitação e feridas, né, mas vou falar aí desse procedimento do pós-operatório, que é meio que vários profissionais da área da saúde atuam, né? Então, quando chega um pós-operatório lá para a gente, né, independente se a ferida está contaminada ou não, a gente pode utilizar aí para potencializar essa cicatrização. Gente, se a gente potencializar essa cicatrização, a gente minimiza muito o risco, né? Além do que, melhora a qualidade da cicatriz, enfim. Mas eu posso colocar aí de 20 a 30% a mais,
no meu atendimento, porque eu vou utilizar a ozonioterapia para potencializar esses resultados. E por que eu tenho que colocar? Porque eu fiz um investimento e porque eu tenho um local lá para sustentar, né? Se eu tenho meu consultório, minha clínica, eu tenho contas a pagar, né? O profissional da área da saúde, ele é muito amoroso. Eu costumo dizer que o profissional da área da saúde é muito amoroso, né? Porque é um perfil cuidador. De falar, mas eu não vou cobrar tanto assim, ai, coitada, ela tá machucada, né? Ela tá pós-operada. Não, gente, a gente tem que, inclusive o espaço que a gente está atendendo ela, né? Eu tenho que manter, né? Então é aquilo que eu falei. Você quer fazer um atendimento humanizado ali, gratuito? Perfeito, gente. Seu lugar no céu tá garantido, né? E eu gosto muito disso, tá? Eu sou a favor disso. Hoje eu não tenho isso dentro de uma agenda, mas um dos meus planos é colocar isso dentro da minha agenda, um dia para esse tipo de atendimento, tá? Isso faz parte dos meus planos, né? Mas é lógico, a gente precisa de meios e tempo para fazer isso, mas isso está dentro dos meus planos, né? De fazer um atendimento presencial ali gratuito, né? Isso está dentro dos meus planos. Você quer fazer isso? É louvável, é maravilhoso, sensacional mesmo, assim, de coração eu falo isso. Mas nós temos contas a pagar, inclusive o espaço que a gente pode ofertar esse tratamento gratuito, ele tem que ser sustentado, né? Porque às vezes o nosso locador, quem loca o espaço lá para a gente, não tem esse dia gratuito para nos ofertar. Né? Então a gente tem que pagar, a gente tem que pagar o café, a luz, a água, né? A gente tem que pagar um lanchinho que a gente coloca, a gente tem que comprar a maca, a gente tem que comprar o gerador, a gente tem que comprar, tem que se capacitar, tem que pagar as nossas formações, né? Então, em média de 20 a 30%, tá? A gente coloca dentro do nosso atendimento, tá bom? E agrega muito, por quê? Porque você vai agregar, não é só o valor que você vai cobrar financeiro, você vai agregar valor ao seu atendimento, tá? Valor humano ali ao seu atendimento, tá? Acolhimento, cura, cura, tá? Você vai agregar isso no seu tratamento, né? Então, sim, é um tratamento que é bem remunerado, tá? E não são muitos profissionais que utilizam hoje justamente por conta desse tabu, né? Mas, sim, ele é bem remunerado, tá? E hoje muitos pacientes procuram isso, tá? Eles vêm assim, mas você faz ozonioterapia, quanto que é e tal, né? Mas sim, é bastante procurado, tá? Eu tenho bastante paciente que eu utilizo a ozonioterapia, eu agrego nos meus tratamentos, né? Quando eu pego uma intercorrência ou acontece algum tipo de intercorrência, eu uso em quase todos os procedimentos, tá? De procedimentos mais simples a procedimentos mais complexos, eu utilizo. Utilizo muito, gente. O meu gerador de ozônio, ele trabalha muito lá no consultório, tá? Cuba, voltando aqui, né? Cuba, ela é considerada referência mundial, inclusive no sistema público de saúde desde 1980, gente. Tanto é que tem o Tratado de Cuba. Hoje, a gente tem a Declaração de Madrid, que é uma declaração europeia, né? Madrid. Que é um consenso que a gente utiliza como referência e base, tá? Ah, eu estou com dúvida na concentração que eu vou utilizar para tal condição. Eu pego lá a Declaração de Madrid. Eu consigo utilizar ela muito. Lógico, eu tenho que agregar outro tipo de literatura, artigos mais atuais, porque a Declaração de Madrid é mais atual de 2020, nós estamos em 2025. Não é antiga, tem 5 anos, né? Mas a gente tem trabalhos mais modernos. Em 5 anos, né, a vida, o mundo acadêmico de publicações de artigos, ele é muito dinâmico, mais dinâmico que a Apple, tá? Ele lança, né, a gente lança mais artigos do que a Apple iPhone, tá? A gente está na frente da Apple, olha que legal, gente, né? Então, é referência mundial desde 1980. Inclusive, pessoal, não é só utilizado no Sistema Único de Saúde, é utilizado também para atletas de alta performance, tá? Eles utilizam, por quê? Porque é um oxigênio com uma molécula a mais, né? Uma molécula triatômica, 3 moléculas de oxigênio. Então, o resíduo final qual é? Ozonídeo. Ozonídeo, né? Que a gente, que quem está frequentando aí os cursos, as aulas, inclusive as lives, eu falo isso nas lives, né?
Eu falo da estrutura do ozônio. Então, quer dizer, nem doping dá, né? Por quê? Por que é utilizado por atletas? Porque potencializa ali o eritrócito, né? Tem um mecanismo de ação do sistema imunológico atuando, concomitante, enfim, né? Ele modula o processo inflamatório, então por isso que atletas utilizam, né? Porque atletas têm muita lesão, eles têm muita lesão, né? Faz parte do cotidiano de um atleta. Então, ele modulando o processo inflamatório, eu diminuo a utilização de anti-inflamatórios, que é um problema hoje para atletas. Existem estudos, né, que falam da utilização exacerbada de anti-inflamatórios por atletas de alta performance, né? Inclusive anti-inflamatórios que causam dependência. Então tem tudo isso, tem todo esse contexto, né? Então é bastante utilizado, inclusive por atletas de alta performance, tá? Se eu modulo o processo inflamatório, eu modulo dor, eu tenho analgesia, né? Eu tenho diminuição de edema, então é sensacional. Por isso até, pessoal, que o ozônio, ozônio é bom para isso, ozônio é bom para aquilo. Não é só isso, pessoal. Sabe por que o ozônio é bom para um monte de coisa? Porque a maioria das condições tem o quê? Alguém pode, tem alunas que estão aqui, tem pessoas que estão aqui que eu conheço, né, pessoalmente. Coloquem aqui, meninas, vocês já sabem quem eu estou falando? Coloquem aqui o que eu tenho na maioria das condições. 99% das condições, o que eu tenho aqui? O que eu tenho envolvido em condições de doença, em processos doença? Alguém sabe me dizer? Aí uma interação. Quem souber aí, eu tenho dor. Sim, dor é provocado por quê, Ana Júlia? O que causa dor? O que antecede a dor? Processo inflamatório. Gente, sensacional. Sensacional, é isso, processo inflamatório. Então, eu falo 99 porque nada na vida é 100%, né? Mas 99% das condições tem um processo inflamatório envolvido. Se eu minimizo um processo inflamatório, pessoal, eu regrido essa condição. Então, por isso que o pessoal fala assim, mas eu não acredito no ozônio. Ele é bom para tanta coisa, eu não acredito nisso. Você não precisa acreditar. É uma coisa real, é igual determinadas crenças, né? Tem pessoas que não acreditam nisso, mas aquilo existe. É isso. Né? Eu não acredito. Você pode não acreditar, mas o mecanismo de ação existe. Ele regula processo inflamatório. Se eu regulo o processo inflamatório, eu regrido a condição e diminuo a dor. Porque a dor faz parte dos 5 sinais flogísticos, não é? Né? Dor, rubor, calor. Não é isso, gente. É isso, né? Eu tenho ali o processo inflamatório, eu tenho sinais. E eu regrido todo esse processo. Edema, perda de função, é isso, tá? Inclusive, pessoal da veterinária, eu tenho bastante contato com veterinários, inclusive minha orientadora do mestrado é veterinária, né? Manja muito, 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 tanto de fisiologia quanto de ozônio, né? Procurei uma universidade que tinha uma linha de pesquisa de ozônio, né? Porque eu queria me aprofundar nisso. Sou mestre, né, em ozonioterapia, em engenharia biomédica e em tecnologias. E foi por isso que eu fiz para conhecer, né, para me aprofundar. E na veterinária, pessoal, é amplamente utilizado, tá? É amplamente utilizado para vermifugar, rebanho, mastite, né, gado de corte, animais de granja, né? É triste, mas é verdade, para vermifugar. Por quê? Porque potencializa o abate, né? Se você tem que fazer uma vermifugação ali com tratamentos farmacológicos, tem aí 45 dias até o abate, o ozônio ele diminui esse tempo para 15 dias. Então, quer dizer, né, o produtor ganha 30 dias, aí ganha um mês no abate. É triste, tá? Quando a gente discutia a respeito disso, eu ficava bastante triste e impactada, porque, né, eu gosto muito de animais. Então, tem tudo isso, né? E se falando de animais que são atletas, cavalos de corrida, né? Porque a gente tem isso também, tem esse segmento, veterinários que cuidam aí, né? Tem informação também através, né,
desse pessoal que trabalha com animais de grande porte. Existem veterinários que tratam dor e lesão nesses cavalos aí de corrida, né, de alta performance, aí, lesões musculares, né, com ozônio, e tem tido aí bastante sucesso nos tratamentos, tá? Voltando aqui, né? No México, pessoal, é regulamentado para o uso médico e odontológico. Então, quer dizer, possui restrições, instituições de ensino e formação oficial. Então, quer dizer, né? Na maioria dos lugares já tem esse tipo de capacitação. No Brasil, não é diferente, tá? Ásia, pessoal, a Ásia é um continente gigantesco, né? E foi algo que me causou também bastante curiosidade. É utilizado, eu falei para vocês, né, que tinham profissionais indianos lá que palestraram e utilizam também, principalmente no tipo de medicina integrativa, né? Que na Ásia é muito utilizado. Quem nunca ouviu falar de MTC, né? Medicina tradicional chinesa, né? E a Ayurveda. Quem nunca ouviu falar? Quem está na área da saúde já ouviu falar dessas terapias, né? Então, na Índia é amplamente utilizado também, e na China é utilizado também porque a medicina integrativa está lá, né? A medicina tradicional chinesa, ela existe, tá? É utilizada aqui no Brasil também, né? É uma terapia complementar reconhecida pelo SUS, inclusive tanto o ozônio quanto a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, é tudo reconhecido aí pelo Sistema Único de Saúde nas práticas integrativas regulamentadas aqui no Brasil. Tá com regulamentação, gente. Então a gente tem regulamentação própria, tá? E é amplamente utilizado também. Índia e China, gente, são países enormes, uma população extensa. Então, eles utilizam todos os tipos de terapias. É muita gente, né? Então, eles não ficam assim, isso eu não uso. Não, vamos utilizar, né? Porque um é mais que zero. Então, se utiliza, tá? Japão, né? Aplicações específicas aí no tratamento da dor e inflamação. Lembra que eu falei anteriormente que o ozônio ele modula o processo inflamatório? Tá? Então, tecnologia japonesa, pessoal, né? Então, quer dizer, mas a professora está falando da Europa, está falando dos Estados Unidos, que alguns estados, mas Japão, aqui, ó, Coreia do Sul também utiliza aí mais. A Coreia do Sul, ela está muito avançada aí, pessoal, na área da cosmetologia e dermatologia, tá? Tanto que na área da cosmetologia, os melhores cosméticos hoje, mundialmente falando, são os americanos, lógico, né? Os Estados Unidos está sempre à frente aí, e a Coreia do Sul, tá? A Coreia do Sul está se destacando, assim, gigantemente. Tanto é que fios de PDO, os melhores são coreanos, tá bom? A gente vai fazer também uma aula só disso também, mais para frente. A gente tem uma trilha aí de cursos, de conteúdo, tá, pessoal? E de lives e de webinários, tá? Isso agora vai ser uma constante e eu vou trazer todos esses assuntos aí para vocês, tá bom? Então, é bastante utilizado também em Turquia, né? Reconhece aí como a utilização no uso médico, formação científica, protocolo padronizado, né? E a Turquia ela se destaca aí pela sua produção científica na área. Olha que interessante. Dubai, né, é regulamentada principalmente no Emirado de Dubai, nas clínicas de luxo, gente. Dubai, né? Você não faz ozonioterapia aqui no Brasil, mas você vai para Dubai e faz, né? É isso, tá? É isso, quando a gente não encontra no nosso país de origem, por quê? Porque tem ali um tabu, uma resistência, a pessoa que tem condição sai e faz fora, tá? Em Dubai, por exemplo, tá? E terapias para dor. Falei aí do processo inflamatório, né? Dor, então ele é amplamente utilizado para dor, tá? E aí eu tenho outros países, né, que utilizam mais aí, Oman, pioneiro também aí na ozonioterapia, países árabes, Irã, né? Então, eu tenho Rússia, falei que tinha lá, né, uma fisioterapeuta russa que estava falando aí da carboxiterapia,
Gostei muito do trabalho dela para dor também, mas a ozonioterapia é regulamentada também, medicina condicional, tá? Referência mundial em diversos protocolos clínicos estabelecidos aí, e publicações científicas relevantes. Isso não sou eu que estou falando, é a literatura, tá? E aí nós temos Cazaquistão, né? Enfim, outros países que utilizam. Eu falei anteriormente que na literatura científica as publicações estavam crescentes, né? Porque é assim, pessoal, mundialmente a gente sempre tem uma tendência. E existem países e instituições que ditam essas tendências. Quando eu comecei aqui o nosso webinário, o que eu falei? Para a gente ampliar essa visão. Por quê? Para a gente sair dessa bolha e dessa prisão, né? Dessa tendência. Isso é tendência, eu vou ficar só na tendência. Eu posso estar na tendência. Eu tenho que saber o que está acontecendo, mas eu tenho que ter um olhar amplificado, né? A mente aberta, né? Até para saber do que eu não gosto, né? Não gostei, mas você conhece, né? Você conhece? Então, até para você conhecer para falar, né? Eu conheci, não gostei. Então tá, você conhece, não gostou, ok. Né? Não tive, não foi uma terapia que eu tive afinidade, né? Eu prefiro X. Não, então você conhece as terapias e você tem uma preferência. Aí é diferente, né? E agora, pessoal, vou falar dos trabalhos que foram publicados e que apareceram lá nesse congresso de cosmetologia e dermatologia. Né? Esse daqui é um trabalho que eu gostei bastante, que eu até coloquei aqui de entrada, que foi um trabalho de uma portuguesa, de uma médica portuguesa. E ele é um trabalho simples, tá? Eu não estou desmerecendo o trabalho, pelo contrário. Ela levou um caso clínico. Eu não coloquei as imagens porque a resolução não estava tão boa, né, dos slides. Mas eu coloquei aqui os resultados, né, e alguns trechos do trabalho dela. Essa daqui é a abertura do trabalho dela, né, eu readaptei aqui e coloquei de uma outra forma, né, porque eu fui tirando foto dos slides, eu tive que aperfeiçoar a imagem na inteligência artificial, para poder trazer aqui para vocês. Mas tem a referência, depois eu passo essas referências, tá? A publicação dela está na revista do evento. E apesar de ser um trabalho simples, eu vou explicar porque é um trabalho simples, ele teve um efeito gigantesco. Eu vou contar um pouco da história, tá? Da paciente dela. Hospital público, né? Lá em Portugal. Ela é médica do sistema de saúde de lá, né? Trabalha no hospital. E ela é clínica geral, tá? A irmã dela é veterinária. E foi a irmã dela, inclusive, que orientou ela. Olha que legal. Isso ela me contou pessoalmente, né? Porque eu fui conversar com ela, uma das únicas pessoas que falavam português lá, né? Nossa, quando a gente se encontrou, a gente conversou muito. Então, a irmã dela, que cedeu, né? Ela usou, gente, olha só que legal, que sensacional. Sensacional mesmo. Ela utilizou óleo ozonizado para a ferida. A paciente sem condição financeira, internada, com indicação de amputação de membro inferior, uma ferida na perna, diabética, né, doença crônica, diabetes descompensado, assim, master, né, paciente idosa, né, internada já há algum tempo, com indicação de amputação, pronto, isso, né? E aí, ela atendeu essa paciente, ela fazia as visitas diárias lá para a paciente, dentro dos plantões dela, e a irmã dela sugeriu que ela utilizasse o óleo ozonizado, porque a irmã já utiliza na medicina veterinária os pacientes dela. E esse trabalho ficou muito bom, eu gostei muito, por quê? Porque é dentro daquela proposta que eu falei que eu quero, né, pessoal, de ter um dia dentro da minha agenda para fazer o atendimento assistencial. Eu fiz uma tradução aqui, tá, dos slides dela, das fotos, tá? E o nome do trabalho dela é Quando a camada de ozônio falha em proteger, o óleo ozonizado cura.
Legal, né? Relato de casos sobre o uso da ozonioterapia tópica como adjuvante, pessoal. Ela não suspendeu os tratamentos medicamentosos, tá? Tópico como adjuvante no tratamento de feridas complexas, né? O que eu trouxe aqui para vocês? Né? Assim, houve um aumento significativo na velocidade do processo de cicatrização, redução do exudato, ou seja, já tinha. Quem está na área da saúde sabe que o exudato também tem graus, né? Ali purulento, enfim. Formação rápida de tecido de granulação e reparo de uma grande área da ferida e alívio da dor. Essa paciente era uma paciente idosa, é ainda, ela está viva. É uma paciente idosa, com uma doença complexa, com uma comorbidade envolvida, o diabetes descompensadíssimo, tá? Ela fez um relato da paciente, tem imagens, enfim. Não trouxe aqui também porque não dava tempo, né? Porque a apresentação dela também foi longa, 40 minutos, né? Que a gente tinha 40 minutos para apresentar o trabalho. E aí, o que ela teve? A paciente não amputou, tá bom, pessoal? A gente já tem trabalho nacional aqui, a gente tem trabalho no Brasil escrito a respeito disso, tá? Eu trouxe um trabalho de fora, mas a gente já tem isso aqui na literatura. É que eu trouxe o que eu vi no congresso, tá? Então, olha que sensacional, pessoal. Houve um aumento significativo no processo de cicatrização, redução de exudato purulento, formação rápida de tecido de granulação, reparo de uma grande área da ferida e alívio da dor. Isso aqui é muito significante, porque a gente muda a vida de uma pessoa com isso. Tem uma alta tecnologia aqui, pessoal? É uma tecnologia simples. É aquilo que eu falo, sabe? A gente tem que fazer o básico bem feito, né? E aqui ela fez o básico bem feito. Lançaram mão de todo tipo de fármacos nessa paciente, né? Teve custo incrível, incrível. Tem um comentário aqui, incrível, gente. É um óleo ozonizado. Isso é muito barato, tá? Para a gente comprar. E eu posso agregar valor no meu tratamento. Eu posso ter, inclusive, para vender no meu consultório. Escolha uma empresa adequada, né? Enfim. E existem várias, tá? Umas com mais. Tem uma empresa que ela fez, porque o ozônio ele não é muito agradável, olfativamente falando, né? Mas existem empresas hoje que conseguem minimizar, encapsular através da nanotecnologia, você encapsula ali e você inibe um pouco o odor, então ele não fica tão desagradável, tá? Eu tenho, inclusive, dessa empresa. Essa empresa investiu em tecnologia justamente para minimizar o óleo, porque o cheiro não é muito agradável, né? Mas não dá para ter tudo, né? Custo-benefício. Então, olha que sensacional, pessoal. Ela ia amputar a perna, né? Saiu aí da fila da amputação, da fila da cirurgia, reduziu custos, melhorou a qualidade de vida. Objetivo cumprido, tá? E a cicatrização foi ótima, tá bom? Porque ele faz um desbridamento também. Então, ele vai removendo aquele tecido necrótico, melhorando aquela condição. E isso melhora também o tratamento, por quê? Porque se eu não tenho esse desbridamento, eu tenho que fazer ele mecanicamente, manualmente. Isso causa dor no paciente. Porque quem está nessa área sabe que o desbridamento você tem que tirar todo aquele tecido até ver o tecido de granulação, né? Houve cicatrização completa em aproximadamente 90 dias após a introdução da ozonioterapia. Ela só utilizou óleo. Eu podia utilizar bag aí? Para usar o óleo, você tem que ter o aparelho também, doutora? Não, não tem que ter o aparelho, tá? Você já compra esse óleo ozonizado. E sabe por quê? Porque o nosso aparelho, para uso clínico, ele não ozoniza óleo. Tem aparelhos específicos para ozonizar, porque o óleo ele tem que ficar muito tempo, não é igual à água. A água a gente deixa 10 minutos, a gente consegue uma concentração de pelo menos 70 microgramas de concentração nessa água para usar tópico. A água eu consigo ozonizar. Óleo já é outro tipo de tecnologia, tá? Então existem aparelhos específicos para ozonizar o óleo, porque a transferência é mais demorada, porque o óleo, as partículas são maiores, são mais densas, né?
Então, a captação através dessas moléculas demora um pouco mais, tá? Então, não precisa ter o aparelho. A gente compra e não é caro, pessoal. Né? A gente pode ter lá no nosso espaço para repassar para esse paciente para ele fazer o uso home care. Inclusive, é indicado para que faça o uso home care, tá? Do óleo ozonizado junto na nossa terapia. Né? A gente pega. Existe perigo de usar os óleos em excesso também? Não, não. Normalmente se utiliza de 2 a 3 vezes ao dia, né? Porque o que pode acontecer? Ele vai desbridar muito rapidamente, mas em contrapartida ele vai proporcionar a síntese aí de vitamina E, né? Complexo UAU, é isso mesmo. Porque no óleo ele não perde a concentração, ele captura ali o ozonídeo dentro da molécula dele, porque é uma molécula maior, né? A membrana é mais espessa ali do óleo, enfim, a condição bioquímica, né? Da molécula do óleo, tá? Então ela captura ali, não perde muita concentração. Diminui sim um pouquinho, né? Ali da hora que está ozonizando e da hora que é envasado, diminui um pouco, mas nada que tenha um prejuízo considerável aí na hora do uso, tá? Então, que incrível, é isso, gente. Eu posso, né, inicialmente trabalhar com ozonioterapia sem fazer esse investimento tão alto, mas eu tenho que entender. Ah, eu não preciso me capacitar para usar o óleo. Não, você tem que saber o que o óleo está fazendo e o que esperar, né? A partir do momento que você prescreve algo, é responsabilidade sua. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Mesmo para utilizar óleo, eu sugiro que entenda o mecanismo de ação do ozônio, tá bom? E aí a gente orienta, como qualquer uma pomada. Você vai utilizar uma pomada que contém corticoide. Você vai utilizar de 3 a 4 vezes ao dia, né? Protetor solar. Você vai repor toda vez que você transpirar, vai repor 2 a 3 vezes ao dia, depende da atividade. É isso, tá? Mas não tem um perigo, assim, falar, ai, não tem. Tá bom? É seguro. Bem seguro, tá? Posso afirmar. Conclusão. Outros autores relatam a importância da ozonioterapia no tratamento de úlceras crônicas, uma vez que o ozônio demonstrou propriedades antissépticas, induziu a formação de tecido de granulação e neoangiogênese, formação de novos capilares, né, sanguíneos. Por quê? Porque se eu tenho formação de tecido, eu tenho que ter a formação da irrigação sanguínea naquele tecido. E antisséptica, por quê? Porque o micro-organismo, ele não tem um sistema complexo antioxidante igual a gente, graças a Deus. Você já imaginou ele com essa potência? Já imaginou uma bactéria com sistema antioxidante, enzimático e não enzimático? Igual eles não são tão complexos. E graças a Deus eles iam dominar o mundo, porque não ia ter nada que conseguisse combater, né? Então o ozônio, ele é oxidante. O que vai acontecer ali no micro-organismo? Ele vai lesionar, romper a membrana plasmática desse micro-organismo, causando uma lise celular. É lógico, existem bactérias mais resistentes e bactérias menos resistentes. Isso eu estou falando da espessura na membrana plasmática, tá? Uma gram-positiva, por exemplo, ela tem uma membrana plasmática mais espessa, então ela é mais resistente, tá? Por esse motivo. Então, pode ser que demore um pouco mais de tempo, né? A gente viu aqui que é 90 dias. Provavelmente tinha algum tipo de bactéria gram-positiva, lógico, devia estar uma infestação, devia estar uma colônia de férias. Colônia de férias para essas bactérias, aquele campo ali, aquela ferida, né? Então, foi 90 dias, mas era uma ferida complexa, pessoal, com exudato purulento, tá? Então, justifica 90 dias. Mas para quem já estava internado há 4 meses, sem andar, 90 dias só foram mais 3. Ela, no processo de cura dela, teve aquele processo que começou a cura e a diminuição da dor, né? Então, ela já teve uma melhora na qualidade de vida. E ela teve alta antes dos 90 dias, tá? Diminuiu a dor, ela começou a deambulação, ela teve alta. Porque a gente sabe também, quem está na área da saúde, que assim que o paciente tem uma melhora, é melhor dar alta para ele, né? Porque
existe aí um perigo de contaminação, né? Tô sentindo falta de ver o seu rostinho, doutora, kkk. Deixa eu ver aqui minha câmera, eu não sei o que aconteceu. Então, vou deixar meu rostinho aqui, tá? Mas eu não sei o que aconteceu aqui, a câmera deu uma travada. Mas vocês estão me ouvindo, né? Então, coloquei meu rostinho aqui. Pronto. Já falei, né, aí dos autores, que outros autores relatam a importância da ozonioterapia. A importância, pessoal. Aí a importância. É importante que tenha ozonioterapia, tá? É importante que tenha a ozonioterapia no tratamento de úlceras crônicas, uma vez que o ozônio demonstrou formação de tecido, propriedade antisséptica e neoangiogênese. Sensacional. E eu estou falando de uma terapia simples, sim ou não? Simples. Terapia simples, gente. Tá segura. Ah, mas o ozônio é perigoso, ele não pode ser inalado. Um monte de coisa não pode ser inalada. Não é? Por isso que a gente tem que entender. Não é verdade? Ah, mas se eu usar sistemicamente, né? Não use sistemicamente. Sabe usar? Usa. Não sabe? Não usa. Mas isso é com qualquer terapia. Não é? É isso. Tá bom? Até você. Não é, Ana Júlia? Não é verdade? Se sentiu inseguro, eu costumo dizer que o menos é mais. Agora eu estou falando aqui de coração, tá, pessoal? Falando bem de coração mesmo. E quem me conhece, tem gente que me conhece aqui. Se sentiu inseguro, eu trabalho ao Elton. Se sentiu inseguro, não faça. O menos é mais. Vai do conservador para o mais ousado. A vida é assim, tá? Isso é vida. Eu trabalho com um aparelho de ozônio que pode ser inalado. Sério? Gostaria de compartilhar com a professora depois. Claro, Elton. Claro, vai depender da concentração, né? Depois você me fala, quero saber. Deixa eu ver o que a Ana. Eu quero saber, tá bom, Elton? Pode compartilhar comigo. Ana Júlia, professora. Ou estou enganada? Deixa eu ver a pergunta da Ana Júlia. Professor, o ozônio não pode ser inalado nunca ou em grande quantidade? Digo isso porque o alta frequência não libera ozônio, mas é bem pouco, né? Ou eu estou enganada? Tá, vamos lá. Depois eu quero conversar contigo, tá, Elton? Quero saber aí. Porque ele é muito seguro, se esse for o caso, né? Se esse for o caso, ele é muito seguro. O alta frequência, na Júlia, ele libera ozônio sim, mas é uma concentração baixinha, tá bom? Não quer dizer que não seja eficaz. Por quê? Porque eu consigo trabalhar com segurança com 5 microgramas de concentração. 5 microgramas, de 1 a 5 microgramas de concentração, as partículas por milhão são muito pequenas, estão em muito menor quantidade, né? Porque a gente fala de partículas por milhão. E aí a gente está falando de altas concentrações. E é assim, pessoal, ele não pode ser inalado em grandes quantidades, por muito tempo. Por quê? Porque existem protocolos de segurança, e isso mais na Europa. Porque lá a água é tratada com ozônio. E aí os trabalhadores, os operários que trabalham no tratamento da água usam máscaras N95, com filtro, enfim, ou mais especializadas ainda, tá? Mas lá as concentrações são altíssimas. A gente não está falando de 100 microgramas de concentração. A gente está falando de 3.000 microgramas de concentração por litro. 5.000. É muito alta. É muito alta. E aí, é claro que é tóxico. É muito alta, né? E outra, o ozônio ele causa uma lipoperoxidação. O que é uma lipoperoxidação? Uma oxidação lipídica. E o pulmão, ele tem um afluxo, eu não tenho um fluxo corrente alto, né? Eu tenho uma troca, eu tenho ali, enfim, um fluxo muito baixo, baixíssimo, baixíssimo. A gente até considera que é afluxo, né? E aí, se eu tenho uma lipoperoxidação, eu vou ter o quê? Lesão. Eu tenho lesão. O ozônio ele causa isso. Tanto é que no tecido, quando a gente faz aplicação intradérmica, eu quero essa lipoperoxidação para estimular colágeno, elastina,
na ferida para estimular a síntese de colágeno, para cicatrização. Eu tenho essa lipoperoxidação. Então, por isso que eu tenho a restrição da inalação. Na verdade, se de repente eu estou utilizando uma bag, tiro a bag, sinto ali o cheirinho de ozônio, ele é muito característico, não é que eu vou morrer, é que eu tenho que evitar. É só isso. Mas se eu inalar um pouco, não vai acontecer nada, né? Não é assim também, tá? Mas a gente não deve ficar inalando por muitas horas e tal, tá bom? Então, por isso que tem aparelhos, o Elton, ele falou do aparelho que é mais seguro, eu quero saber depois. Tem aparelhos que já fazem a destruição, que eu acho até que é o caso desse daí, que tem ali o filtro, né? E ele faz a sucção e ele mesmo destrói ali, desestabiliza o ozônio e libera só oxigênio. Entendeu? Os aparelhos têm um dispositivo de segurança, gente. Não é assim também, não. Tá? É lógico, tem aparelhos com mais tecnologia e aparelhos com menos tecnologia. Se você conseguir investir num aparelho com uma tecnologia legal, né? Ok, tá? Mas é que não existe uma terapia, por exemplo, você pegar e fazer ele só inalatório, tá bom? Não tem essa terapia, ainda não tem na literatura, tá bom? É isso, não conheço ainda na literatura, tá? De terapias inalatórias, tá bom? Mas o Elton tá me falando aqui que provavelmente é a única com exposição humana, que provavelmente ele deve ter um dispositivo aí que minimiza aí, né? Depois eu quero conversar com ele para entender um pouco mais. Tá bom, pessoal? É isso. Então, a conclusão do trabalho. No caso descrito, a ozonioterapia pode ter atenuado por meio de estimulação de neoangiogênese, promovendo o aumento do fluxo sanguíneo para a área da ferida. Isso estimulou também a cicatrização, a aporte sanguíneo, nutricional e de oxigênio, né? Inibição da proliferação de micro-organismos, principalmente pela ação antisséptica e de limpeza do leito da ferida. Sensacional, né? Esse é um outro trabalho, né, que são, eu falei, né, da psoríase e dos diferentes tratamentos, né, um estudo, e ela cita o ozônio para modulação no processo inflamatório, além dos tratamentos farmacológicos. Aqui aborda todos os tipos de tratamento. Aqui, nesse trabalho, ela citou, tá, como uma opção de tratamento para modulação. Ela só falou isso, da modulação do processo inflamatório, tá? Não foi um caso, não trouxe um caso clínico, ela citou os vários tipos de tratamentos aí. E esse foi o trabalho que eu apresentei, né, de ozonioterapia em vivo, tá, na remoção de tatuagens, que essa foi a minha proposta. Porque hoje a gente sabe que a gente tem tratamentos a laser aí, que são extremamente ablativos, causam dor, cicatriz, né, e eu levei como uma proposta de tratamento na despigmentação de tatuagens. E principalmente como adjuvante, com os resultados que a gente teve, eu vou mostrar. Eu concluo, como autora do trabalho, né, que a gente pode utilizar hoje, com essa concentração que eu vou mostrar para vocês, que foi 20 microgramas de concentração que eu utilizei. Vou mostrar os materiais e métodos. Eu concluo hoje que ele pode ser utilizado como adjuvante. Por quê? Se eu utilizar um tratamento ablativo, eu normalmente eu vou ter lesão. Vou ter lesão, correto? Vou ter lesão, é isso. Eu vou ter lesão porque ele é ablativo, né? Ele vai causar. O laser normalmente ele tem um efeito Frost ali no pigmento, que o pigmento ele não é, ele é inerte, não é. O macrófago ele até tenta fagocitar, mas ele não consegue fagocitar tudo. Né? É até por isso que a tatuagem desbota um pouco, mas não totalmente. Justamente por quê? Porque o macrófago não consegue fagocitar partículas de metal, porque o pigmento é composto de metal, né? Então, na sua grande maioria da concentração ali do pigmento é metal, inclusive determinados metais que vão dar aquela cor para o pigmento. Então, ele não consegue fagocitar. Esse é o trabalho que eu apresentei. Eu publiquei anteriormente numa revista americana, que é o Ozone Science, né, que é uma revista de engenharia biomédica. Ela é Qualizar. Tive o prazer de
publicar numa Qualizar. E ali do lado é a publicação na revista do evento, tá? Né, eu utilizei em animais, tá? Esses animais eles não foram sedados, mas foram anestesiados, tá? Teve comitê de ética, foi tudo regulamentado com autorização do comitê de ética, né? Então tá aqui, eu estou aplicando e eu misturei, pessoal. Eu coloquei ozônio e ultrassom na remoção da tatuagem, né? Eu fiz grupos separados, fiz um grupo sem nenhum tipo de terapia, fiz um grupo de ozônio, fiz um grupo de ultrassom e fiz um grupo híbrido que utilizavam as mesmas. Eu utilizava as duas terapias no mesmo grupo. E qual foi o resultado? Inicialmente, eu achei que o grupo que eu utilizasse o ultrassom, isso daqui é o ultrassom da Carce, pessoal, ultrassom de 3,5 de ERA, né? Ultrassom de 1 MHz, tá? Não, aqui o meu aparelho tem 1,3 MHz. Aqui tá 3 MHz, tá? O ultrassom. Então, inicialmente eu queria utilizar a fonoforese, né? O que é a fonoforese? Eu permeio o princípio ativo, a gente utiliza muito isso para fármacos, né, em lesões ou em tratamentos dermatológicos. Para quê? Porque as ondas do ultrassom, elas permeiam o tecido e essa vibração mecânica da onda, né, porque tem ali a cavitação, o efeito cavitacional, vai melhorar ou potencializar a permeação do ativo. Isso está amplamente descrito na literatura. Então, aqui, inicialmente, eu ia utilizar a fonoforese para despigmentar. Eu aplicava o ozônio e depois eu vinha com ultrassom, fonoforese, né? E qual foi a minha surpresa? Porque os trabalhos podem acontecer dessa forma, tá? Você acha que você vai utilizar uma terapia para potencializar outra e vai ter um resultado sensacional. E aí, qual foi a minha surpresa, pessoal? Foi muito bom isso, porque agora eu sei que eu não posso utilizar calor associado ao ozônio. Qual foi a minha surpresa? Eu não tive resultado significativo na fonoforese. Não fiquei triste com isso. Por quê? Porque nas terapias isoladas eu tive um resultado sensacional de 50% da despigmentação. O ozônio ele consegue despigmentar. Eu tive 40% de diminuição da despigmentação com o ultrassom e, em média, 50%. O resultado foi muito similar, tá? Eu vou colocar aqui os resultados microscópicos. Foi muito similar, então eu considerei ali dentro da média 50% os dois, depois de rodada a estatística. Então, mas no grupo híbrido que eu utilizei as duas terapias, eu não consegui o resultado que eu queria, não tive despigmentação. Ou seja, o ultrassom ele inibiu a ação do ozônio por conta do calor, porque o ozônio ele é sensível a altas temperaturas. Então, eu não utilizo, eu tenho que tomar cuidado para utilizar terapias com calor junto com a ozonioterapia. Legal, né? Pelo menos já sei o que não fazer, tá? E aí eu tive 50% da despigmentação. Aqui é uma ilustração da onde o pigmento fica. O pigmento fica na derme, tá? Depois de colocado aí, depois de feita a infusão através do dispositivo de tatuagem, foi feito por um tatuador profissional, não fui eu que tatuei, não tenho essa habilidade, tá? Não foi uma habilidade que eu desenvolvi de artista, não sou, né? Então, o pigmento fica na derme, né? E o meu objetivo foi o tecido dérmico, por isso que eu utilizei uma ultrassom de 3 MHz. Interessante, né? Então, eu tive aqui os quadrigrupos, né? Grupo ozônio recebeu 1 ml de gás ozônio com a concentração de 20 microgramas, num fluxo de 500 ml por segundo aí. Aqui, o grupo ultrassom recebeu terapia de ultrassom com frequência de 3 MHz. Mesmo assim, Dolores, é que a Dolores fez uma pergunta aí. Tá, mesmo assim. Mesmo assim, eu vou te explicar por quê. Porque o calor ele fica ali durante um tempo, né?
e você pode desestabilizar ali o sistema antioxidante, tá? Porque eu dava um espaço, eu dei um intervalo aí de tempo entre uma terapia e outra, tá? Mesmo utilizando, por que que eu utilizei primeiro o ozônio? Porque eu queria a ação da fonoforese, né? Mas, o que que eu fiz? Eu desestabilizei o ozônio, né? Se eu utilizar ultrassom antes do ozônio, tá? Eu ainda vou ter calor naquele tecido, né? Então eu tenho que dar um espaço de tempo. Eu posso utilizar, tá, Dolores? Mas eu tenho que dar um espaço de tempo. Eu tenho que deixar a temperatura bem próxima da temperatura basal, tá bom? Se eu utilizar terapias cavitacionais, ou, por exemplo, a alta frequência não, a radiofrequência, né, que ela emite um calor e a temperatura do tecido chega a 50 graus, dependendo da temperatura que você utilizar, você tem que dar um espacinho de tempo, tá? Você tem que saber utilizar, fazer essa manipulação aí, tá? Porque o ozônio, até para você fazer a transferência do ozônio para a água, o ideal é que ela esteja com uma temperatura mais baixa. O ideal é que você coloque água gelada, tá bom? Mas é lógico, eu estou falando com ultrassom, né? Eu fiz, inclusive, tem um outro estudo que eu fiz, concomitante a esse trabalho, da utilização do gel, né? Porque a gente utilizou é, a, a câmera, eu fiz alguns termogramas, né, para identificar as regiões de calor, concomitante a esse trabalho, tá? Eu utilizei câmera termográfica para depois eu posso disponibilizar também para vocês. Ainda não saiu a publicação, publiquei esse trabalho também. Eu coloquei algumas áreas com gel, com muito gel, pouco gel e quase nenhum gel, até para conforto dos animais, para a gente saber qual temperatura que o tecido estava antes da aplicação, tá bom? Então, teve regiões ali que chegou a 39 graus, é pouco, porque a temperatura basal é de 36 a 37, né? Então, teve locais ali, porque o que a gente não queria, né? É que causar desconforto com ultrassom nos animais. Então, na publicação, eu tenho uma outra publicação que a gente falou justamente disso, tá? Porque todo esse tratamento, como a gente trabalhou com animais, a gente tem, a pessoa, ela fala, tá doendo, tá ardendo, né? Tá desconfortável. O animal ele não tem essa condição. Então, até para o comitê de ética aceitar o nosso trabalho, a gente teve que comprovar que os animais estavam sendo bem tratados e está tudo bem. Esse trabalho voltou várias vezes para como pendência do comitê de ética. Agora estou falando um pouquinho aqui dos bastidores, né? E a gente teve que comprovar a temperatura do tecido, tá? Próxima da temperatura basal, tá bom? Mas isso foi o que eu achei no meu trabalho, tá bom, Dolores? Eu não sou dona absoluta da verdade, tá bom? É lógico, a gente tem que. O ideal é que se façam mais trabalhos utilizando o calor com ozônio para a gente saber realmente a interação. Tudo bem? Eu tô dando aqui o que o que eu consegui visualizar estudando e fazendo o trabalho prático, tá? Mas eu não sou a dona absoluta da verdade, tá bom? Então a gente teve que fazer esse outro trabalho e teve que apresentar. A gente utilizou câmera termográfica de temperatura para identificar as regiões, né, que sofriam a maior elevação de temperatura, e porque tudo isso causa estresse. E a gente fez a fotografia também dos rostinhos, né, da cabeça, perto dos olhos, ali dos animais também, porque ali é uma região que aumenta muito a temperatura quando o estresse do animal está alto. Isso eu peguei em outra literatura, tá? Para poder me basear nas fotografias termográficas para aferir o estresse dos animais, porque eu tinha que comprovar que os animais não estavam estressados. É lógico que eles estavam assim, né? Porque aquele. Tanto é que depois que a gente pegava o animal, a gente tinha que deixar ele se acalmar, porque a temperatura dele aumentava muito. E isso podia impactar no trabalho, porque a gente sabe que o ozônio é sensível a altas temperaturas.
Então, a gente não queria isso, né? E outra, o animal é agressivo. Eu peguei o animal, quando a gente adquiriu os animais, eles eram criancinhas, né? Eles eram bebês, estavam com 10 quilos, mas eles chegaram a quase 50 quilos no final do trabalho. Esse trabalho levou um tempo para fazer. Eu levei 4 anos para concluir esse trabalho, gente. Isso é verdade, tá? O que eu estou trazendo aqui para vocês levou 4 anos. 3 anos e pouco. Até tabular e escrever tudo. E teve pandemia também, né? Tudo atrasou. Então, teve esse trabalho, teve esse problema também. Então, os animais, eles eram agressivos, eles entraram na puberdade, tá? E era difícil a manipulação, então a gente tinha que acalmar esses animais antes da aplicação dos protocolos. E aí a gente fotografava, né, a face desses animais, porque na região dos olhos, quando o animal, isso se faz muito em rebanho, né, animal de corte, quando eles estão estressados, essa região dos olhos, elas aumentam muito de temperatura, porque o tecido dele é espesso. Eu fiz com porcos, pessoal, porque é o tecido que mais se assemelha ao tecido humano, tá? Tem 78% de característica de similaridade com o tecido humano. Aí todo mundo fala, não, é o macaco, é o chimpanzé. Em se tratando de tecido tegumentar, é o suíno, tá? Por isso que eu escolhi suíno para fazer o trabalho, né? Foi uma surpresa para mim também quando a orientadora me propôs suínos. Tá bom? Isso a experiência que eu estou te trazendo aqui, tá bom? Mas depois a gente pode conversar mais a respeito. Você pode me procurar para a gente conversar a respeito disso. De repente, traçar uma melhor conduta. Ok? Não é para você parar de usar, não. Tá bom, Dolores? Não estou falando que é proibido, pelo amor de Deus. Mas de repente a gente pode traçar uma melhor conduta. Tá legal? E aí, aqui, né? Aqui os parâmetros que eu utilizei, e aí a combinação de técnicas no grupo híbrido, tá? E aí, o que, que eu tive aqui, pessoal? Eu tive uma menor quantidade de células enegrecidas, tá? Azuladas e enegrecidas, no grupo ozônio e no grupo ultrassom, tá? Eu tive uma diminuição, né, de células enegrecidas no grupo ozônio e no grupo ultrassom, e no grupo híbrido e no grupo controle, eu não tive quase nenhuma diferença, tá? Então, o grupo híbrido, o resultado foi muito parecido com o grupo controle, tá? Aqui, pessoal, aqui é o resultado, tá? Isso daqui, 30 dias após, né, a tatuagem. Aqui, na foto do meio, na foto B, foi na quinta sessão, né? A gente fez primeira, quinta e última sessão. E aqui na 10ª sessão, foram 10 sessões. Então, aqui, eu posso ver a diminuição, né? Embora pareça que é mais de 50%, não foi. Foi em média 50% aí de diminuição do pigmento na pele do animal, tá? Parece que é mais, né? Parece que quase desapareceu, mas foi 50% porque a gente fez aí. Eu não coloquei aqui, mas a gente fez esse daqui é o resultado do exame microscópico, tá? Porque tem as imagens da célula, né? Do exame histoquímico, né? Da lâmina, né? E a gente consegue ver no início do tratamento maior quantidade lá na derme, né? De pigmento, e no final, né, porque eu fiz a biópsia, tá, dos animais, a gente fez biópsia da pele dos animais. Não precisou, quanto tempo durava as aplicações? Foram 10 sessões, 1 ml. Tinha sessão que demorava muito, porque o animal não deixava, né, eu fazer. Tinha dia que eu fazia muito rápido. No final, eu consegui, eles se acostumaram com o protocolo, se acostumaram comigo, né? E aí eles aceitavam melhor. Outra diferença que eu vi também, pessoal, no trabalho, isso é uma curiosidade, eu tinha 2 machos e uma fêmea, né? Eram 3 suínos. E a fêmea era mais dócil. A fêmea, ela era muito mais fácil de manipular. Os machos eram bem mais agressivos e mordiam, viu, gente? A gente tinha que usar focinheira. De uma para outra? De uma para outra,
Uma semana, semanal, de 7 em 7 dias. De 7 em 7 dias. Tá? Todos os domingos eu ia lá para o interior de São José dos Campos. Eu fiz, eles ficaram alocados na zona rural, lá de São José dos Campos, né? Com tratador e tal. E eu ia para lá todos os domingos, uma vez por semana, para tratar eles. Eu passava o dia inteiro lá, porque eu chegava lá, preparava tudo, atendia os meus pacientes, né? E aí eu voltava no final da tarde. Eu fui com dor de dente, eu fui na chuva, eu fui no sol, né? Eu fui com garganta inflamada, mas não podia faltar, porque senão ia impactar nos resultados, né? Então, não podia faltar, o trabalho teve que ter uma constância. Pro, eles apresentaram algum tipo de reação? Nenhuma, ou somente a despigmentação? Leve hiperemia. Leve hiperemia. Eu acho até que dá para ver aqui numa das fotos, eu aplicando e um vermelhinho. Não sei se dá para ver, se está nítido. Porque aqui era eu aplicando mesmo, tá? Eu não estava simulando. Enquanto eu estava aplicando, o pessoal estava tirando foto. Tinha uma pessoa que só ficava tirando foto, meu co-orientador. E a minha orientadora, meu co-orientador, quando não ia um, ia outro. Eles não me deixaram sozinha em nenhum momento, tá? Do trabalho. Tá bom? Inclusive a biópsia foi feita por uma colega nossa, também por uma outra veterinária. Eu auxiliei na biópsia e na castração. A gente castrou esses animais porque eles estavam bastante agressivos. Fui auxiliar da castração. Tá sensacional participar de tudo isso. Aprendi muito, né? A minha colega fez a biópsia, auxiliei também na biópsia, a Luciana, a professora Lívia, aqui dando os créditos para ela, Lívia Helena, a Luciana Taide da Hora e o Rodrigo Lazo Osório, tá? Foram as pessoas que participaram aí do meu trabalho, entre outras, tá? O professor Leandro me ajudou na estatística, né? Aí teve o Rodrigo, teve algumas pessoas envolvidas aí que foi um grupo de pessoas, tá? Foram várias instituições que fizeram parte desse estudo, tá? Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro também, Universidade em Morumbi, aqui de São Paulo, Universidade Estadual, a UEL, Universidade Estadual de Londrina, tá? Então, Parque Tecnológico, né, a CITE, Centro Tecnológico de São José dos Campos. Então, existem alguns autores. Eu tô falando o nome de todas essas pessoas, depois eu vou disponibilizar o estudo para vocês, tá? Eu estou falando o nome de todas essas pessoas e de todas essas instituições para comprovar para vocês que não fui eu nem minhas vozes e não foi nada inventado, foi tudo muito bem regulamentado dentro da literatura. A gente buscou muita coisa para poder fazer um trabalho que eu apresentei. Essa foi a minha dissertação de mestrado. Eu apresentei em 40 minutos, né? E lá na Europa eu apresentei, então, em 40 minutos também. Então, quer dizer, eu levei 4 anos para uma apresentação de 40 minutos, né? Então, para vocês verem como é a vida do pesquisador, né? Então, hoje, eu trago isso para vocês, esses trabalhos internacionais, né? De fora do Brasil, e para quê? Para falar da segurança do ozônio, gente, né? Para falar da segurança do ozônio. Eu não estou aqui inventando nada, não estou falando, né? Eu estou trazendo informações fidedignas, tá? E é isso. Eu trouxe aqui um panorama mundial. Eu espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, né? Porque eu me dediquei bastante para trazer isso aqui para vocês, né? E quando eu vou apresentar algum trabalho, quando eu vou dar uma aula, eu me dedico também, porque o professor, ele não cria aula ali naquele momento, tá? Ele se dedica algumas horas antes ou alguns anos antes para trazer aquela informação ali para o aluno, né? Nós temos aí a formação, nós temos a prática clínica, a experiência clínica. E eu não estou falando só de mim, tá?
Eu estou falando em nome de todos os professores que eu conheço, tá bom? E de todos os pesquisadores que eu conheço e de todos os profissionais que atendem na área da saúde, tá bom? Não estou falando só no meu nome, não, tá? Eu estou considerando todo mundo que está aqui comigo, todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que trabalhou comigo, todo mundo que me ajudou a levar isso para a Europa. Eu estou até me emocionando agora. Eu sou uma bobona, eu me emociono fácil. Porque não é uma coisa fácil, né, de se fazer e tem que ter aí muita dedicação, muito amor envolvido pelos animais. Aí eu tive muito amor pelos animais, eu me apeguei, tá? Pelos animais, eu me apeguei pela pesquisa, eu me apeguei por tudo isso e tudo que eu estou trazendo aqui para vocês foi tudo que eu vivi, tá? Eu não ouvi falar, eu vivi, tá? Não ouvi, não foi alguém que me falou, tá bom? Obrigado por compartilhar seu trabalho, sem dúvidas, uma manhã rica e cheia de conhecimentos. Parabéns. Obrigada, obrigada. E parabéns para todos nós que estamos aqui, né, pessoal? Porque hoje é sabadão, né? Vocês poderiam estar fazendo outra coisa, mas vocês estão aqui comigo. Eu quero agradecer. Tá bom? De coração. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Acho que minha câmera travou e não foi na minha melhor. Não foi na minha melhor para entrar em contato com você. KKKK, obrigado por todo o conhecimento, de nada. Olha, a câmera travou aqui, gente, e não foi no meu melhor. Eu vou atualizar aqui, tá? Espero que não caia. Não. Deixa eu concluir a gravação.